Bom dia, mais um shiur diário de Halakha. E hoje, Bezrat Hashem, vamos estudar Kitzur Shulchan Aruch, Siman Lamed Bet, vamos continuar de Halakha Yud Gimel. O Kitzur Shulchan Aruch já nos ensinou que a alimentação do corpo, a alimentação certa do corpo, ela depende da digestão da comida. E para nosso estômago, para nosso sistema digestivo, conseguir fazer o trabalho dela na forma certa, precisa de mastigar. Então, diz o Kitzur Shulchan Aruch que a mastigação é um processo importante em todo esse processo de alimentação certo do nosso corpo. Porque quando a gente mastiga, o que acontece é que a comida se mistura com nossa saliva e isso ajuda todo o processo da digestão das comidas. E, portanto, diz o Kitzur Shulchan Aruch que não é recomendável comer comer alimentos sem mastigar eles, porque vai dificultar depois a digestão da comida. Continua aqui o Shulchan Aruch em Halakha Yud Daled, que já falamos que cada ser humano, cada pessoa é diferente e cada um tem características diferentes e a natureza dele é diferente. Então as pessoas devem selecionar, as pessoas devem optar pelas comidas que são melhores para o tipo de corpo deles. Mas, como regra geral, diz o Kitzur Shulchan Aruch, tem algumas comidas que não são recomendáveis para ninguém. Ele dá um exemplo. Por exemplo, peixes grandes salgados, queijo velho salgado, cogumelos, carne salgado, também envelhecido, e vinho direto depois que foi pressionado esse vinho. Ou comida que deixaram até que tem cheiro ruim, ou qualquer comida que tem cheiro ruim ou cheiro muito amargo, isso é muito ruim para o corpo. Tem outras comidas de Kitzur Shulchan Aruch que são mas não são ruins igual esses que nós mencionamos. Então a pessoa pode comer deles, mas pode comer em uma forma moderada e não todo dia. O exemplo que ele dá são peixes grandes, queijo, leite, depois de 24 horas, carne de bois grandes e de bodes, pão de aveia, pão seco, e cebola e outros alimentos aqui que o Kitzur Shulchan Aruch menciona que não são tão bons para o corpo. A pessoa não deve comer muito desses alimentos só no inverno, mas no verão não é bom comer desses alimentos. Em Halakha Tetvav diz o Kitzur Shulchan Aruch que tem comidas que também não são tão bons, mas não são ruins, não são tão ruins como esses que nós mencionamos, que são as aves de água, por exemplo, patos,
etc. Pombas pequenas, tâmaras, pão que foi feito com óleo e farinha que foi peneirada demais. De novo, como nós falamos, o que Shulchan Aruch já falou desde o começo, que nossos corpos são diferentes e mesmo comida que é considerada ruim, segundo as listas aqui, mas se a pessoa já se acostumou a comer essas comidas, então nosso corpo se acostuma com essas comidas também. Então, todas essas comidas, na verdade, que Shulchan Aruch menciona, são comidas que estão mencionadas na Gemara ou em nossos fontes, mas lembrando esse disclaimer que o Shulchan Aruch colocou no começo, que se um certo corpo já acostumou com todas essas comidas, então eles não prejudicam o corpo tanto como aparece aqui. Também diz o Shulchan Aruch que a pessoa não deve comer demais das frutas dos árvores, nem secos e nem frescos. Mas mesmo assim, antes da fruta amadurecer, a pessoa não deve comer deles de jeito nenhum, porque são como espadas para o corpo. E também a alfarroba é muito ruim para o corpo. E todas as frutas azedas não são muito bons para os corpos, mas pode ser comíveis na época do verão ou nos lugares quentes. Os figos e uvas e romã sempre são bons para o corpo, tanto fresco como secos, e a pessoa pode comer deles quanto ele quis, mas mesmo assim a pessoa não deve comer dessas frutas demais. Em relação de bebidas, diz o Shulchan Aruch que a melhor bebida que a pessoa pode achar para o corpo dele é água. Água, ela mantém a umidade do corpo da pessoa. Água ajuda o corpo no processo da limpeza, no processo da separação dos alimentos bons dos ruins. E quando a pessoa toma água, é muito bom tomar água fria, mas não fria demais, porque quando a pessoa toma fria demais, o corpo tem que esforçar em esquentar a água. Ele só está falando que a água deve estar fria em relação de não ser muito quente. Também a pessoa não deve tomar muito antes de comer, porque isso impede a digestão dos alimentos, das comidas, como precisa, como deve. Também, quando a pessoa está comendo, a pessoa, se ele quer tomar água, ele deve tomar água com pouco vinho. Misturar água com pouco vinho e aí tomar. E também só tomar essa água quando a comida começa já a estar digestida. Também quando a pessoa sai de um banho quente ou lugar quente, a pessoa não deve tomar água muito fria porque dá um choque térmico no fígado.
E também, claro que não deve tomar água muito fria quando está dentro desse lugar quente, para não dar esse choque térmico. Então, depois que a pessoa faz uns esforços grandes, esquentou o corpo dele muito, também não deve tomar água muito fria. Repetindo, temos que lembrar que hoje em dia nossos costumes, mesmo das pessoas saudáveis, são diferentes do que está mencionado aqui. E como nós falamos, o que o Shulchan Aruch já falou, que se alguém se acostumou, se o corpo já se acostumou com outros costumes, se ele acostumou mesmo com os alimentos que nós chamamos de ruins, o corpo já sabe como tratar esses alimentos e tudo o que estamos falando aqui são modos gerais para nós entendermos o conceito de que temos que manter nosso corpo em manutenção boa para ter um corpo bom para fazer nosso Avodat Hashem como deveremos. Bom dia.